E aí, sexto ano, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos lá! Mais um assunto sobre geografia física. Para e pensa. Você já comeu arroz, feijão, alface, batata, tomate, cenoura, cebola, aipim, milho? Por que eu estou perguntando tudo isso? Porque o assunto que a gente vai falar agora é responsável por tudo isso que nós temos e mais um pouco. A gente vai falar sobre o solo e a utilização do solo. Quero que você entenda que o solo é um recurso natural que a gente utiliza muito e que é de suma importância. Ou seja, importante pra caramba para que a gente consiga sobreviver. Não só na questão do alimento, como também, principalmente na questão da economia. O solo, que a gente chama de terra, nada mais é do que a decomposição que ocorreu ao longo de muito tempo de uma rocha ou de minerais que acabam se aglomerando por conta de vários processos e formam o solo. E assim, o solo ele tem uma grande quantidade de minérios. Então existem diferentes tipos de solo, mas isso a gente vai ver mais à frente. O que eu quero que você entenda é que a utilização do solo ela é importante pra caramba, para que não haja problema e para que a gente tenha solo para a gente utilizar por muito tempo ainda. Então existem algumas técnicas de cultivo para que a gente possa aproveitar cada vez melhor o solo, porque foi o que eu falei, se a gente não utilizar ele da melhor forma, nós teremos muitos problemas e não teremos o solo por muito tempo. Um dos tipos que nós temos é da agricultura tradicional, que não tem introdução de tecnologia. A utilização do solo é com tração animal. Aquelas fotos, aqueles vídeos que você já viu, por exemplo, de um agricultor com um boizinho, ou um cavalo, ou um burrinho, puxando um arado para produzir ali, para melhorar o solo. Nós temos isso aí com baixa utilização de tecnologia e em pequenas propriedades, geralmente de subsistência ou até mesmo familiar. Entretanto, por conta dessa pouca utilização de tecnologia e renda, baixa condição financeira, a gente também vai ter uma produtividade baixa. Sendo que, já que não tem tanta tecnologia, agrotóxico, irrigação ou outras coisas, a utilização do solo ela dura por bastante tempo. Até porque, na hora de utilizar o solo, não tem tanta utilização de coisas prejudiciais, então os minérios ali existentes, eles se mantêm. Ok? Temos um outro tipo que é chamado de rotação de consumo. Desculpa, rotação de cultura. Como que é a rotação de cultura? Ela é feita em pequenas e médias propriedades também, em que a propriedade em si, toda ela, é dividida em algumas partes. E aí, em cada uma dessas partes específicas, o produtor rural ele vai fazer o plantio de algum tipo de alimento específico. E por que isso acontece? Na questão da policultura, como nós já vimos. Uma vez que a utilização do solo é inteira de um único gênero agrícola, aquele alimento ele vai puxar toda aquela fertilidade do solo e em pouco tempo, em poucos anos, aquele solo ele já vai estar praticamente morto. Então, quando há uma utilização de produtos diferentes, de gêneros agrícolas diferentes, em épocas do ano, em anos diferentes, aquele solo ele consegue respirar, vamos dizer assim. Então vamos supor que um agricultor ele separa um terreno em 4 pedaços. A pedaço número 1, na parte número 1, ele vai plantar uma batata. Na número 2 ele vai plantar um milho. Na número 3 ele vai criar um gado. E na número 4 ele não vai fazer absolutamente nada, aquele solo vai ficar descansando. No ano seguinte, a parte que estava com batata vai ficar sem nada. A parte que estava o milho vai ficar a batata. A parte que estava o gado, ele vai plantar o milho. E a parte que estava sem nada, ele vai colocar o gado. Que inclusive é muito importante. Porque no momento em que o gado passa para um lado e para o outro, e nas fezes do animal, o próprio solo ele já se recupera, principalmente com o adubo. Então ele vai fazendo essa rotação
de cultura, porque isso é muito bom. Geralmente quem faz a rotação de cultura são os pequenos agricultores, até por conta da baixa condição salarial, da baixa condição de investimentos, e aí ele não tem como investir, ele precisa utilizar aquele solo da melhor forma, ok? Então ele evita a perda do solo. Nós temos o chamado terraceamento. O que é o terraceamento? É quando uma área ela não é plana, ela é uma área muito elevada, e aí criam-se vários degraus no solo, no morro, e fazem o plantio naqueles degraus ali. O terraceamento ele é utilizado muito no sudeste da Ásia, em alguns países que por conta da sua condição pequena e muito montanhosa, eles acabam fazendo o plantio de arroz, sua grande maioria. Então eles fazem o plantio do arroz em cada um daqueles degraus ali, e quando vem a chuva, ela vai enchendo de água e vai descendo até que ela complete todos aqueles degraus. E aí o homem possa lá tirar. Vale ressaltar, inclusive, que o terraceamento ele não é feito por máquinas, ele é feito por mãos humanas. E aí o último tipo que nós vamos falar agora é a queimada. A queimada é a necessidade rápida de limpar um terreno, então taca-se fogo naquele terreno para tirar qualquer tipo de erva daninha, qualquer grama, qualquer pedaço de vegetação para que o solo fique limpo. Sendo que essa limpeza rápida é preciso fazer com muito cuidado, porque se ela fizer de forma errada, se fizerem ela de forma errada, existe um problema que pode ocasionar a erosão, a perda da fertilidade e também a questão da poluição do ar. Então, essas são algumas técnicas, alguns tipos de cultivo agrícola que nós falamos no vídeo, mas a gente vai terminar esse conteúdo na aula online, beleza? Então, ó, coloca o nomezinho aí para não deixar de ganhar o ponto e na próxima aula a gente se vê novamente. Fechou? Então, ó, beijo no coração e a gente se vê de novo. Tchau!